A morte do senador Luiz Henrique da Silveira deixa um espaço vazio entre as lideranças do PMDB em Santa Catarina. Considerado o principal articulador político do partido no estado, o ex-governador sai de cena no momento em que os PMDBistas vislumbravam uma possível candidatura própria ao governo do estado em 2018. É sobre isso que nós vamos conversar no Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje comigo, o acadêmico de jornalismo André Schlindwein. Boa tarde, Lisa. Uma boa tarde para você que acompanha o Viva Voz pela rádio Univale FM nos 94,9, também pela TV Univale no canal 11 da TV fechada em Itajaí. Para entrar em contato com a gente é fácil, pelo Twitter, @VivaVozUnivale, no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale, ou direto pelo e-mail que é vivavozunivale@hotmail.com. Para conversar sobre o cenário político catarinense, nós convidamos o professor Fernando Fernandes, do curso de Direito aqui da Univale, professor que é mestre em Ciência Jurídica. Professor, boa tarde, bem-vindo. Qual é o impacto da morte do senador Luiz Henrique para a política catarinense? Boa tarde, Lisa. Boa tarde, André. Boa tarde aos telespectadores e aos radio-ouvintes, não necessariamente nessa ordem. O impacto, num primeiro momento, é para todo o cidadão catarinense. O ex-senador Luiz Henrique, ele militou em política, teve uma carreira política muito longa, superior a 40 anos. Então eu me atreveria a dizer que a esmagadora maioria da população, num momento ou em outro da sua carreira, votou no senador Luiz Henrique, ou no deputado federal Luiz Henrique, ou no governador Luiz Henrique, ou no prefeito Luiz Henrique, ou no deputado estadual Luiz Henrique. Com raras exceções, em algum momento fez parte do dia a dia, da cédula, não é? do votar da maioria do nosso colégio eleitoral, pelo menos dos mais antigos. Então, o vazio deixado por ele como ser humano, como pessoa, é grande, porque ele tinha uma representação para o estado de Santa Catarina de reserva moral e de reserva política, e isso, indubitavelmente, ele era uma unanimidade. Deixa um vácuo muito grande dentro do PMDB, mas deixa um vácuo muito grande na questão política catarinense. É certo que o PMDB, até porque a Tríplice Aliança criada por ele, idealizada por ele e estruturada por ele, tinha em mente 2 mandatos com indicação do PMDB, 2 mandatos com indicação do Democratas, do PSD e assim por diante. E esta seria, então, a vez do PMDB indicar. Já na eleição passada, houve aquela situação de alguns setores do PMDB se arvorarem querendo impor uma candidatura própria, atropelando aquele acordo de cavalheiros feito quando da confecção da Tríplice Aliança. Uma característica, e diria eu, sem dúvida em política, a mais importante do nosso querido senador, era a de manter a palavra. A palavra empenhada pelo Luiz Henrique da Silveira era cheque com fundos, era dinheiro vivo, era certeza de cumprimento. Então, nesses mais de 40 anos, na sua trajetória política que se estendeu a mais de 4 décadas, não há qualquer história que ele não tenha cumprido a sua palavra empenhada. E não foi diferente quando parte do seu partido tentou lançar candidatura própria, contrariando o que eles tinham acordado. Isto foi agora para as eleições passadas. Você deve lembrar, Lisa, e quem está nos ouvindo e quem está nos assistindo também devem lembrar que haviam algumas discussões em torno disso, e em algum momento o próprio Luiz Henrique disse que seria uma questão meio estranha de desembarcar às vésperas da eleição do governo do Estado para então assumir uma candidatura própria, porque qual seria o discurso? Seria o da oposição ou da situação? Não é? Então, ele acabou conduzindo essa nau a bom porto e acabaram então respeitando o acordo feito e culminou no que culminou, com a reeleição do governador Raimundo Colombo e uma projeção para uma candidatura própria, repetindo a aliança com este ou com aquele partido, agora na próxima eleição, na sucessão do Raimundo Colombo. Uhum. É possível dizer que o Luiz Henrique era o maior nome do PMDB aqui no estado, professor? Eu diria que sem dúvida era o maior nome do PMDB.
eu digo mais, era o político com maior estatura no estado de Santa Catarina neste momento. Era o político com maior prestígio, você podia até discordar do conjunto ideológico, da postura do seu partido ou coisa que o valha, mas ele costumava chamar o partido de MDB, era daquela época, era dos fundadores, era dos que tinham uma questão ideológica permeando a sua filiação e a manutenção da sua filiação numa agremiação política, naquela agremiação política. Então isso sem dúvida fez com que sedimentasse todo o seu prestígio, e eu digo sem temor a me equivocar, ele era hoje a maior liderança em Santa Catarina, e sem dúvida também, se assim ele o quisesse, ele poderia pretender suceder o próprio Raimundo Colombo. E na questão aí, como fica o partido, o próprio PMDB, sem um dos maiores nomes do partido aqui no estado? Bom, a política não admite vácuo. Há um espaço deixado pelo senador, e esse espaço vai ser ocupado mais cedo ou mais tarde pelas lideranças que ali estão se digladiando e que já vinham se digladiando. Havia toda uma questão de pressão interna corporis no partido pela ocupação de espaços, e ele fazia o papel de apaciguador. Ele, em definitiva, eram todos filhos que estavam entre irmãos, tendo pequenas contendas, pequenas discussões, e no final aparecia o paizão, que era a figura do Luiz Henrique, e acabava acalmando os ânimos, explicando as situações, dividindo as tarefas e compondo da maneira certa, e no final, entre mortos e feridos, todos acabavam saindo com vida. Essa figura paternalista, eu diria, para os correligionários, vai faltar. Na hora de você se sentar à mesa com outras agremiações políticas para você compor qualquer tipo de aliança, essa figura vai fazer falta. Essa figura você conseguir substituir essa figura que transmitia toda aquela segurança, toda aquela certeza, toda aquela tranquilidade, vai ser complicado. Vamos sobreviver. O Estado vai continuar, vai achar... Só que vai ser traumático, eu não tenho nenhuma dúvida. Professor Fernando, bom, com o falecimento do Luiz Henrique, a bancada do PMDB, a gente estava analisando, no Senado fica com 17 parlamentares, né? Um a menos do que os 18 até então, né? Já a bancada do PSDB sai de 11 para 12 senadores, né? O que isso representa no cenário político nacional? Como é que essa repercussão chega na política geral? Eu diria que não vai fazer diferença, pelo menos não a curto prazo, não vai fazer diferença. Sem tirar nenhum mérito ao senador que está assumindo, ele está um pouco afastado da política, embora presidente de honra do partido pelo qual se candidatou, no cenário federal, digamos assim, e tal. Mas eu acho que pode trazer algum tipo de repercussão no nosso estado, mas no cenário político nacional, essa andorinha só não vai fazer verão, não. O PMDB não vai ter nenhuma mudança significativa ou substancial ou que digna de reparos no Senado por conta dessa baixa, quanto às questões corriqueiras. A baixa é por conta de que ele vai fazer falta como liderança. Veja, eu já disse aos cargos políticos que eu tenho certeza que ele já ocupou, eletivos, e lhe faltava ser o presidente do Senado. Ele foi, inclusive, ministro do Estado. Lhe faltava ser presidente do Senado. E ele foi candidato e perdeu por pouquíssima coisa. E eu posso dizer com tranquilidade que ele perdeu para o fisiologismo, ele perdeu para o conchavo, ele perdeu para a falta de respeito, ele perdeu para uma série de coisas ruins. Ele não perdeu uma eleição disputada de igual para igual, com igualdade de oportunidades, com igualdade de ferramentas e equilibrada. Ele estava lutando contra forças estranhas, contra forças bastante poderosas e que tinham e demonstraram que fizeram o possível, o impossível, o que pode ser dito e o que não deve ser dito para não perder aquela eleição.
Caso contrário, talvez o desiderato tivesse sido outro. Mas eu acho que a nação merecia ter tido o senador Luiz Henrique como presidente do Senado. Quem assume agora a vaga no Senado, que era do Luiz Henrique, é o suplente, o Dalírio Beber, né, do PSDB. O PSDB, que até na última eleição para o governo aqui do estado, fez oposição à situação que era PSD e PMDB. Como que o senhor avalia essa situação? Essas são vicissitudes da própria política. Quando houve que fazer a composição do primeiro mandato do senador Luiz Henrique, ele teve que apontar um senador. Quando se faz essas composições, você tem os ocupantes da chapa majoritária. E veja, ele estava se lançando candidato ao Senado. Então sobrava a cabeça de chapa, que era por Raimundo Colombo, que era dos democratas, o vice-presidente, que era o Eduardo Pinho Moreira, e sobrava a outra vaga para o Senado, e sobrava então a suplência. Então houve, nessa composição, houve então a necessidade de poder ter que ofertar os espaços possíveis, até para maior tranquilidade. Eu me permito lhes recordar, para maior tranquilidade, ao fechar a aliança, né? Me permito lhes recordar que o suplente do senador Raimundo Colombo foi Cacildo Maldaner. Não é? Isso fazia parte daquela aliança. E à época, há uma conta, a lenda, que o senador, por aquele então governador Luiz Henrique, foi fazer a negociação e foi conversar com Cacildo Maldaner, e a lenda conta que Cacildo Maldaner disse: o senhor se ponha daqui para fora. Ofendeu-se porque estavam lhe oferecendo uma suplência, e claro que ele tinha cacife para ser o titular a vaga do Senado, né? Então ele sentiu-se ofendido. E aí o senador, em alguns mais minutos de conversa, explicou todo o quadro político, que na verdade não estavam lhe oferecendo uma suplência figurativa que nunca iria assumir, porque o Colombo permaneceria no Senado durante os 8 anos. E sim, uma suplência a assumir antes dos 4 anos, que Raimundo Colombo se licenciaria para vir a disputar a eleição em Santa Catarina, com chances extremamente interessantes de assumir. Ou seja, a perspectiva era outra. Então, digamos, na composição, ao você tentar compor, as cartas que você tem, os espaços que você tem num primeiro momento são esses, não é? Os cabeças de chapa, e depois as questões proporcionais, a questão dos cargos, como é que vão ser ocupados. Isso é natural da política. Isso não é... Veja, o nosso ouvinte, o nosso telespectador tem que ficar, ou para ele tem que ficar muito claro, que não se trata de alguma coisa ilegal. Ilegal é o que às vezes se faz com isso. Isso faz parte da política. Quem milita em política está pretendendo ocupar um espaço. O partido político tem que burilar as suas lideranças para ocuparem os espaços na administração pública, para administrar a nação e os recursos públicos. Então, isso é natural, que você ocupe esses espaços, que você pretenda, se está na carreira, se está na vida pública, que você pretenda ocupar esses espaços. Então, para você fazer as composições, naturalmente, você vai ter que levar em consideração quais são os espaços para A, B ou C. Os critérios que você vai utilizar para a ocupação desses espaços são os critérios que se discutem em torno de uma mesa, até se chegar a uma composição. E depois os diferentes fatos políticos vão fazendo com que existam as tais mudanças das cadeiras. Você muda alguma coisa para não mudar tudo, ou às vezes a necessidade de mudar absolutamente tudo. Depende das conveniências políticas. Professor, eu acho que a gente tem 1 minuto ainda antes do intervalo, só para uma última consideração. Nos últimos dias, o senador Luiz Henrique estava trabalhando muito em cima de tentar controlar uma tensão entre o governador Raimundo Colombo e o vice, né, o Eduardo Pinho Moreira. Na sua opinião, a relação desses dois partidos ficou abalada agora com a saída de cena do senador? Não. Eu tenho uma opinião muito pessoal em relação a esse agir, a essa maneira de agir.
eu tenho a impressão de que o Eduardo Pinho Moreira e as demais lideranças do PMDB, digamos assim, representavam o malcriado e vinha o Luiz Henrique e colocava panos quentes e resolvia a situação. Deve lembrar também que foi veiculado, que no próprio dia do falecimento do Luiz Henrique, ou a véspera, à noite, ele teve uma reunião aqui em Itapema, no apartamento dele em Itapema, com o vice-governador. Provavelmente para tratar desses assuntos, ver como é que o governador, como é que o senador Luiz Henrique iria contornar essa questão toda junto com o governador Colombo. E vocês vejam que agora nessa semana o Pinho Moreira esteve reunido com Colombo, já houve ele foi encomendado uma tarefa a ser cumprida na Europa, para não dizer, porque ele andava reclamando que não tinha caneta, que a caneta não tinha tinta, aquela coisa toda. Então, claro, não lhe foi dada uma caneta com tinta, mas já foi feito, digamos, um gesto de boa vontade, de aproximação, que é isso ali. Em política tem essas sutilezas que tem que ser dessa maneira. Por exemplo, o governador Raimundo Colombo, neste momento, não poderia viajar e passar a governança a Pinho Moreira, precisamente porque então ficaria ele vulnerável. Claro, tem essas coisas. Perfeito. Vamos daqui a pouquinho voltar a conversar com o professor Fernando Fernandes para entender um pouco melhor essa conjuntura da política catarinense. Depois do intervalo. Já estamos de volta. Hoje o Viva Voz conversa com o professor Fernando Fernandes. Estamos aqui tentando entender como é que fica a conjuntura da política catarinense com a saída do senador Luiz Henrique da Silveira. Professor, se especulava que o principal nome do PMDB para a próxima eleição ao governo aqui do estado em 2018 era o senador Luiz Henrique, né? Como que fica agora esse cenário com a morte dele? Olha, se especulava muita coisa. Vamos melhorar um pouco, a fazer um exercício de memória. Uma das coisas que disse Dário Berger quando eleito, é que ele era candidato ao governo do estado. Ele falou isso com todas as letras, né? Sou candidato ao governo do estado. Então ele estava se referindo à sucessão de Colombo. Dentro do PMDB era um bom nome. Sim. O senador Luiz Henrique podia ser o que ele quisesse, e eu duvido que ele não saísse vitorioso. Duvido, né? O prestígio que ele gozava diante do eleitorado o credenciavam a ser o sucessor de Raimundo Colombo ou a uma outra vaga para o Senado. Enquanto a isso, eu não tenho nenhuma dúvida. Ele seria o que ele quisesse ser. Tenho para mim que a carta que ele tinha na manga era precisamente ceder essa candidatura natural, que seria, porque era o nome mais forte do partido, e era o nome mais forte em Santa Catarina, e buscar uma reeleição ao Senado, que também seria muito confortável, em troca de apaciguação, em troca de algumas outras questões que desse um conforto maior para o seu partido. E eu imagino que, provavelmente, o candidato dele acabaria sendo o próprio Dário. Imagino. Até ali, ponto. O fato é que ele faleceu. Ele nos pregou uma peça. Faleceu. Dário continua com as suas intenções para o governo do estado. De um lado, isso. De outro lado, não esconde de ninguém o presidente da Assembleia Legislativa a sua candidatura. Nós temos nomes fortes. O Paulo Bauer acaba de declarar que ele é candidato ao governo do estado. Cria-se ali uma situação complicada. Veja, se o PSD pretende lançar um candidato à sucessão do Raimundo Colombo, pergunto, esta agremiação partidária vai fazer, depois das declarações de Paulo Bauer, vai fazer alguma aliança com Marco Tebaldi para a Prefeitura de Joinville? Com Napoleão Bernardes para a Prefeitura, para a reeleição, sua própria reeleição na Prefeitura de Blumenau? Essa é uma pergunta. Vai fazer? Vai entregar pelo menos 2 prefeituras desse porte para dar sustentação a uma provável candidatura de Paulo Bauer ao governo do estado, para pleitear, para disputar precisamente
com o presidente da Assembleia Legislativa, que é o PSD? Complexo. Essa é uma pergunta. Quer dizer, não foi prematuro, eu diria, não foi infeliz o momento, não soou a oportunismo, não é? Não Esse acabou queimando o posicionamento. filme, não acabou queimando o filme. Então nós temos, a sucessão está absolutamente aberta. Se nós temos algumas certezas, a sucessão necessariamente ia passar por algumas decisões a serem tomadas por Luiz Henrique da Silveira. Isso não cabe dúvidas a ninguém. Hoje, em Santa Catarina, dentro dos partidos políticos, cacife para ter essa postura, para você se atrever a dizer a decisão vai passar obrigatoriamente quem fulano quiser... Não tem. Não. Quem fulano indicar, ou quem fulano Não apoiar, tem será o candidato. Não tem. Abriu geral. Não tem. Então está aberto isso aí. Nós podemos ter os resultados mais esdrúxulos possíveis, sempre decorrentes da próxima eleição. Sempre decorrente da próxima eleição. É importante nós não olvidarmos que o maior cabo eleitoral de um candidato a governador, de um candidato a deputado e assim por diante, é necessariamente o prefeito e o vereador, que estão na base, que estão no município, que são os que conhecem o eleitor, que tem a moral para ir na casa de A, B ou C pedir o voto. E é disso que se trata, é dessa maneira que se trata. Então você tem, hoje, todo o teu mapa político em Santa Catarina. E das jogadas que sejam feitas agora, vai vir o desenho mais fortalecido para o candidato A, B ou C ter as possibilidades de fechar uma boa aliança, uma aliança vencedora e poder postular uma candidatura com maior conforto. Então, Merizio é um candidato que está estruturando sua candidatura por cima de qualquer outra situação. Merizio estava construindo sua candidatura até para poder ser uma opção para o próprio Luiz Henrique, até para poder ter alguma coisa para negociar. Assim, não, eu estou na crista da onda, então eu sou o candidato da vez. Não é? E agora não tem mais aquela questão, digamos assim, para ele, de ter que contar com a bênção de Luiz Henrique. O que não pode também imaginar que sim, o PMDB, ele consegue com uma mão amarrada nas costas. Ninguém vai conseguir, sem fazer alianças. Ninguém vai conseguir isso sem nenhum lugar a dúvida. Pois é, falando de alianças, então, eu acho que é um pouco nessa linha do seu raciocínio, né? A grande briga entre PP e PMDB, e em Santa Catarina especificamente, com a saída de Luiz Henrique, abre espaço para uma aliança do PP com o PSDB, então isso faz sentido... desculpa, de PMDB e PSD. Isso. Tá certo. Faz sentido isso? Agora eu não entendi a pergunta, ela me complicou. Não, tá certo. Diz, tu diz se abre com a saída de Luiz Henrique, se abre espaço para uma aliança entre PMDB e PP. PP e PSDB. E PSD. PP e PSD. PP e PSD. Isso. PP e PSD, sim. PP e PSD nunca tiveram grandes dificuldades. Acontece que o Luiz Henrique tinha em mente muito claro que o adversário era PP. Não é? Mas, de qualquer maneira, com a movimentação política da última eleição, o ex-governador, deputado federal, Expedião Amin, que estava dentro do próprio partido com pouco poder, com poder ainda, mas com pouco poder, ele conseguiu se revigorar. Quer dizer, o próprio Luiz Henrique, querendo ou não querendo, quando ele impediu que o Juarez Ponticelli fosse, que ele já tinha até o terninho para posse, digamos assim, né? Que o Juarez Ponticelli fosse candidato ao Senado, a vice-governador ou qualquer coisa, quando ele impediu isso ali, e ao ficar sem mandato, Ponticelli devolveu, digamos, boa parte do poder que tinha sido solapado do Expedião Amin dentro do partido. E tem um outro condicionante, outra grande força dentro do PP era o ex-deputado João Alberto Pisolati Júnior, que, por questões que nós já sabemos e tal, ele, además de estar sem mandato, ele está afastado do próprio partido, prestando serviço para um outro estado, no outro extremo do país e sujeito às vicissitudes que possam resultar do processo da Petrobras, aquele negócio que está no STF e assim por diante.
Então, enfraquecendo o poder que ele podia estar detendo, né? Ele sempre não escondeu de ninguém que queria ser candidato ao governo do Estado. Se ele tentaria agora ou não tentaria, necessariamente passava porque ele tivesse podido ser candidato a deputado federal e ser reeleito, e é óbvio, né? Não ser indiciado nem apontado como suspeito nessa operação. Mas então ele tinha construído dentro do partido seu espaço político. Tudo isso desapareceu. Ficou como grande liderança ainda o Expedião Amin. Amin é um homem muito articulado, sempre foi um homem muito articulado. É um homem que não está morto. Ele conhece de política, ele sabe negociar, ele sabe uma série de outras coisas. Eu vou refrescar a memória de todos nós. Quando a primeira vitória da Tríplice Aliança, composta por Luiz Henrique, do outro lado está o senador Amin, sozinho, não é? E a vitória foi renhida. Então, nós não estamos falando de um tolinho, nós estamos falando de uma pessoa que também tem uma biografia política e serviços prestados ao Estado de Santa Catarina louváveis, e assim por diante. Que tem lá seus que tais, que tem pessoas que o adoram e tem pessoas que o odeiam, digamos, que milita na política, está sujeito a esse tipo de coisas. Mas que é um homem muito articulado, que consegue costurar alianças muito bem, e que ele esteve compondo, o PP esteve compondo o governo de Colombo, o governo anterior de Colombo. Então tem essas possibilidades, existem essas possibilidades, existem. Tá tudo valendo. Acho que a gente tem 1 minuto, será que además são irmãozinhos, né? Lembra que são irmãozinhos, o PP, o PSD, os democratas são irmãozinhos, claro, digamos que seria o centro-direita, e entre esses partidos você conseguiria focalizar qualquer coisa do centro para a direita, todos eles estariam nesse espectro político, né? E o PMDB estaria do centro para a esquerda. Perfeito. Então, professor, o que esperar agora do Raimundo Colombo até daqui para frente na questão de articulação do governo, enfim, das alianças? Ele vai ter que conseguir resistir às pressões. Eu não imagino que o que venha a acontecer seja a revolta dos piolhos. Quer dizer, digamos, aquelas lideranças obscuras que venham a pretender, mas as lideranças médias e as grandes lideranças vão precisar ocupar o espaço e vão pressionar o governador. O quanto ele possa resistir para manter as suas alianças, manter sua palavra, suas coligações, seus acertos políticos para governar e tal, isso vai depender do jogo de cintura que ele tiver. Vamos acompanhar os próximos capítulos. Professor, obrigada pela entrevista. A gente conversou com o professor Fernando Fernandes, aqui do curso de Direito da Univale. É isso aí, né, André? É isso aí, o programa de hoje fica por aqui, até o próximo. Tchau.